No último sábado, dia 6 de fevereiro, o futebol sul-americano foi pego de surpresa com a triste notícia da morte de Santiago Garcia, atacante uruguaio de 30 anos que vinha defendendo o Godoy Cruz da Argentina. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava em Mendoza e, segundo informações, o motivo de sua morte foi o suicídio. Esse não é um caso único no mundo do futebol, com outros jogadores também tendo chegado ao ponto de atentarem contra a própria vida, motivado na grande maioria das vezes por problemas psicológicos, dívidas financeiras, decepção amorosa, anonimato, dentre vários outros motivos. Nesse vídeo, vamos contar um pouco da história de 7 jogadores que acabaram desistindo de viver e por algum motivo tiraram a própria vida. Número 1. Ramiro Castilho. Ramiro Castilho, ou simplesmente Castilho, foi um meia-atacante boliviano nascido em 1966 e em mais de 10 anos atuando profissionalmente defendeu em sua maioria clubes argentinos. Revelado pelo The Strongest em 1985, o jogador ficou no clube até 87, quando se transferiu para o futebol argentino, onde até 1993 passou por Instituto, Argentinos Júniors, River Plate, Rosário Central e por último o Platense. Posteriormente, ele retornou ao The Strongest, e o último clube que defendeu na carreira foi o Bolívar entre 96 e 97. Pela seleção da Bolívia, Castilho disputou 4 edições da Copa América e a Copa do Mundo de 1994. Em 1997, a Copa América foi disputada na Bolívia, e a seleção anfitriã conseguiu chegar na final contra o Brasil, mas o título acabou ficando com a Canarinho, que venceu o jogo por 3-1. Castilho esteve em campo em todos os jogos até as semifinais, ficando de fora da final por um motivo nada agradável. Horas antes da bola rolar, chegou ao conhecimento de Castilho que o seu filho havia sido internado às pressas em decorrência de uma hepatite, e a notícia caiu como uma bomba, fazendo com que Castilho abandonasse a concentração e fosse direto para o hospital. 2 dias depois, sem apresentar melhoras, o filho do jogador acabou falecendo com apenas 3 anos de idade. Completamente abalado pela perda precoce de seu querido filho, Ramiro Castilho continuou jogando futebol, mas cerca de 3 meses e meio após o ocorrido, ele já não aguentava mais tanta dor e tristeza e, com um quadro depressivo cada vez mais forte, acabou tirando a própria vida ao amarrar uma gravata no pescoço na casa onde morava, deixando esse mundo aos 31 anos de idade. Número 2. Justin Fashanu. A carreira de Justin Fashanu, futebolista inglês com origem nigeriana, foi repleta de polêmicas, e seu nome é lembrado até hoje por ter quebrado um tabu que ainda é pouco debatido no mundo do futebol. Foi no Norwich City que Fashanu iniciou a carreira, e durante quase 20 anos atuando profissionalmente, ele vestiu as camisas de vários outros clubes ingleses como Nottingham Forest, Manchester City, West Ham, dentre outros. Também atuou no futebol dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália. O atacante em 1980 trocou Norwich pelo Nottingham Forest pela quantia de 1 milhão de libras, se tornando na época a contratação mais cara de um jogador negro na primeira divisão da Inglaterra. Durante a sua carreira, o jogador sempre sofreu ofensas racistas e homofóbicas, já que certa vez foi flagrado saindo de uma boate gay por torcedores, fato esse que teve grande repercussão no país. Mesmo negando ser homossexual, ele continuou atuando e sofrendo os mais diversos tipos de preconceitos, inclusive do seu próprio treinador e de companheiros, situação essa que fez até com que ele inventasse um namoro com uma mulher para desmentir a conversa de que era gay. Tempos mais tarde, em 1990, já com a carreira mais em baixa após passagens por clubes menores e tendo sofrido com lesões, Justin resolveu enfim assumir a homossexualidade, despertando a ira de pessoas próximas, inclusive a do seu irmão, que também era jogador. O atacante entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a assumir publicamente que era gay, e a revelação foi capa do renomado jornal inglês The Sun. O último clube que Justin Fashanu defendeu foi o Atlanta Silverbacks dos Estados Unidos em 1997, e após o fim de sua carreira, por lá permaneceu e deu início à carreira de treinador.
A nova função não durou muito, já que em 1998, cansado de tudo o que já havia vivido e tendo sofrido tanto preconceito durante muitos anos, resolveu tirar a própria vida ao amarrar em seu pescoço um cabo de eletricidade que ligava ao teto de sua casa. A tragédia foi muito em função de uma acusação de abuso sexual por parte de um jovem de 17 anos, que, segundo Fachano em sua carta de despedida, tentou lhe extorquir dinheiro. Em um trecho da carta, o futebolista declarou que a decisão não traria mais sofrimento tanto para ele quanto para a família e amigos, e que ele se declarava inocente, mesmo a justiça dando ele como condenado. Número 3. Robert Enke. Robert Enke nasceu em 1977 na Alemanha e, atuando na posição de goleiro, iniciou a carreira no Carl Zeiss Jena em meados da década de 90. O goleiro, que chegou a defender a Alemanha em uma Eurocopa e em uma Copa das Confederações, vestiu a camisa de grandes clubes do velho continente, como Borussia Mönchengladbach, Benfica, Barcelona e Fenerbahçe, e a última equipe na qual esteve vinculado foi o Hannover 96 entre 2004 e 2009. Nos tempos que defendia o Barcelona, Enke foi pela primeira vez diagnosticado com depressão, muito em função do mau momento que vivia no clube e por ter sido o principal responsável pela eliminação blaugrana na Copa do Rei da temporada 2002-2003. O quadro depressivo continuou na Turquia, onde também teve uma passagem ruim pelo Fenerbahçe. Após um recomeço pelo espanhol Tenerife, que na época jogava a segunda divisão, ele reencontrou o bom futebol no país natal, onde firmou compromisso com o Hannover, e paralelo a isso tudo, o goleiro parecia recuperado da depressão, pois havia acabado de nascer a sua primeira filha. Um dos motivos também pelo qual Robert Enke firmou compromisso com o Hannover foi porque na cidade onde o clube é sediado, existia um renomado hospital destinado exclusivamente para crianças, e como sua filha havia nascido com problemas cardíacos, ele viu isso como de fundamental importância na hora de aceitar a proposta. Com nova vida em Hannover e nova fase profissional, Enke parecia enfim curado da depressão, mas em 2006 ele sofreu o maior baque da sua vida até então. Com apenas 2 anos de idade, sua filha acabou morrendo, em decorrência de complicações cardíacas. Mesmo com o drama pessoal e se mostrando o homem forte, ele seguiu jogando pelo Hannover e voltou a figurar na lista de convocados da seleção alemã, tendo marcado presença na Eurocopa de 2008. Cotado para disputar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a depressão do arqueiro voltou à tona, mesmo ele não demonstrando sofrer mais da doença, e no dia 10 de novembro de 2009, ele resolveu pôr um fim em todo esse sofrimento, indo até uma estação e se atirando na frente de um trem, deixando esse mundo aos 32 anos de idade. Número 4. Dale Roberts. Foi no Nottingham Forest em 2005 que Dale Roberts iniciou a carreira, mas devido à forte concorrência na posição de goleiro, o jogador acabou não recebendo muitas oportunidades e deixou o clube sem menos entrar em campo. De lá, ele rodou por outros clubes do futebol inglês por empréstimo, como Eastwood, Alfreton Town e Hampshire Diamonds, este último o clube onde mais atuou. Foram 3 temporadas no Diamonds, que na época disputava a 5ª divisão da Inglaterra, e lá ele conseguiu se firmar e mostrar o seu valor, mas foi também no clube que Roberts passou por um drama pessoal que acabou se resultando em sua morte. O goleiro era noivo de Lindsay Cohen, mas em 2010 eles acabaram se separando após Roberts descobrir que Lindsay o havia traído com Paul Terry, seu companheiro de clube. O zagueiro, que é irmão mais velho de John Terry, ídolo do Chelsea, havia conhecido a noiva de Roberts quando se hospedou alguns dias em sua casa, começando a partir dali um caso amoroso com a mesma. Descoberto a traição, o goleiro ficou completamente decepcionado e envergonhado, não perdoando a traição e se separando na sequência. Desde então, ele vinha tomando remédios antidepressivos e procurando uma forma de esquecer o ocorrido, mas sem conseguir superar o problema, optou pelo caminho mais difícil, que foi o de tirar a própria vida. No dia 14 de dezembro de 2010, Dale Roberts pôs fim em todo seu sofrimento, ao enforcar-se com um lençol na casa onde morava, deixando esse mundo com apenas 24 anos de idade. Vale lembrar que também em 2010, saiu na mídia uma notícia de que John Terry, irmão mais famoso de Paul, havia se envolvido em um caso amoroso com a esposa de Wayne Bridges, seu ex-companheiro no Chelsea, e que tratava John Terry como um de seus melhores amigos. Parece que ser talarico tá no sangue da família Terry.
Número 5. Roger Souza. Roger de Souza era natural da cidade de Bandeirantes, no estado do Paraná, e o primeiro clube que defendeu na carreira foi o Coritiba entre 2009 e 2010. Sem se firmar no Coxa, o atacante acumulou empréstimos, primeiramente para o Pato Branco do Paraná, depois para o Juventus de São Paulo, para o Luverdense do Mato Grosso e por último para o Botafogo de Ribeirão Preto. Foram menos de 3 anos atuando profissionalmente, já que em 2011 o atacante de forma inexplicável atentou contra a própria vida. Não relacionado pelo Botafogo para o jogo do final de semana, o jogador acabou ganhando folga e, convidado por amigos, foi até uma festa na cidade de Francisco Morato, onde durante o evento deixou o local em um carro de um amigo, pego emprestado sem o consentimento do mesmo. Quando deram falta de Roger, tentaram contato via telefone, onde o mesmo atendeu aos prantos, dizendo que essa seria a última vez que falariam com ele. Tudo isso aconteceu no domingo, dia 28 de fevereiro, e na segunda, dia 1º de março, funcionários de um motel em Guarulhos encontraram Roger Souza em um dos quartos já sem vida, pendurado pelo pescoço em um lençol no vitrô da janela. Não houve relatos de que Roger sofria de depressão ou havia terminado um relacionamento recente, e na época o jogador tinha apenas 21 anos. Número 6. Andreas Biermann. Assim como Robert Enks, Andreas Biermann também nasceu na Alemanha, mais precisamente em Berlim, e atuando na posição de defensor se manteve em atividade por mais de 10 anos. Foram vários clubes defendidos entre 1999 e 2014, sendo o principal deles o Hertha Berlim no começo da carreira. Paralelo à vida futebolística, Biermann sempre conviveu com problemas de depressão, chegando até a ser afastado pelos clubes em que jogava por conta da doença. Em 3 ocasiões, ele chegou a atentar contra a própria vida, situação essa que atrapalhou ainda mais a sua vida futebolística, já que não recebia mais propostas de nenhuma equipe. O último clube que defendeu foi o Spandauer SV em 2014, clube esse que até já foi extinto. Com um quadro depressivo cada vez pior, o jogador infelizmente acabou desistindo de viver e tirou a própria vida no dia 18 de julho de 2014, 5 dias após a Alemanha ter ganho o tetracampeonato mundial no Brasil. Em 2011, o defensor escreveu um livro intitulado Cartão Vermelho à Depressão, em que fala abertamente das dificuldades dos jogadores em final de carreira. Número 7. Santiago Garcia. Também conhecido como Hermorro Garcia, o atacante Santiago Garcia nasceu em Montevidéu em setembro de 1990 e foi no Nacional onde ele iniciou a carreira em 2008. Tendo como principais características a velocidade e a força física, o jogador não sentiu o peso da camisa e logo ganhou sequência no time titular, contribuindo com gols e assistências. Foram 3 anos no Nacional e em 2011 ele foi contratado a peso de ouro pelo Atlético Paranaense. No futebol brasileiro, Morro Garcia não se adaptou, tendo feito parte do elenco do Atlético, que caiu para a Série B do Brasileiro naquele ano. Já no ano seguinte deixou o Atlético e acumulou uma passagem relâmpago pelo futebol da Turquia, retornando posteriormente para o Nacional. No Uruguai,